Olá, turma, como é que vocês estão? Turma, conforme comprometido, na aula da semana passada, nós não tivemos como gravar o nosso encontro, nossa aula, e eu vou estar fazendo essa gravação agora para estar deixando aqui disponível no Cebro para vocês não terem perda de conteúdo, tá bom? Uma vez que a gente se compromete, a gente assume nossos compromissos. Então vamos lá, turma. Vamos bater o papo sobre a distribuição, né, dos dividendos, o que seria isso, que foi tema da nossa quinta aula, do nosso quinto encontro. Então, a gente vai estar aqui batendo papo sobre esse tema. A aula, como vai ser apenas gravada, não vai ter, infelizmente, não vai ter a participação de vocês, a interação de vocês, então ela vai ser um pouco mais dinâmica. É mais algo para recordar o que foi dito na aula presencial que foi ministrada lá na semana passada, tá bom? Então, vejamos bem. Até mencionei na aula que não foi gravada, nessa aula, que eu trouxe essa imagem da fatia do bolo, não foi à toa. É que quando a gente está tratando do assunto de dividendos, né, na perspectiva de como dividir, políticas de distribuição de lucro, né, de dividendos, como é que a gente vai dividir essas fatias aqui de bolo, né? Quanto é que pertence para cada um essas fatias de bolo? Então, as fatias de bolo aqui, elas estão divididas de formas iguais, mas nem sempre isso é também possível ser feita de forma igual, as divisões, de acordo com o que cada um possui. Na distribuição desses lucros dos dividendos, ela está correlacionada, turma, essa distribuição, ao percentual que você possui. Vamos lá. Você tem integralização que eu trouxe até, não lembro o nome das colegas, mas eu fiz um exemplo lá, na integralização. Vocês querem fazer a empresa agora. E nessa empresa, uma pessoa dá 50% do investimento inicial para a abertura da empresa, outra pessoa dá só 30% e outra pessoa dá 20%. Como assim, professor? Esse exemplo não está claro para mim, que eu não pude estar na aula que aconteceu online ao vivo, que não foi gravada. Vamos lá, o valor que você vai abrir a sua empresa com esses sócios é no valor de 100 mil reais. Esses 100 mil reais, um sócio dá 50 mil reais, o outro investe 30 mil e o outro investe 20. Aí vamos supor que a empresa dá um lucro lá líquido de 10 mil. Então, ou seja, o sócio que investiu 50 mil reais vai ter direito a 50% desse valor de 10 mil, vai ter direito a 5 mil reais. O sócio que investiu 30 mil reais para a abertura da empresa, perdão, para a abertura da empresa, vai ter lá o valor de 3 mil reais da sua parte, desses 10 mil. E o sócio que investiu menos, investiu 20 mil reais, vai ter o valor de 2 mil reais desses de 10 mil que deu de lucro, compreendeu? Então, em cima desses percentuais, que é quando há a existência do investimento, que vai ser determinado que quanto cada um tem de direito ali para fazer essa divisão, né? Desses lucros. E quando a gente fala dessa divisão de lucros, gente, não tem outro não, tá? A gente entra no aspecto matemático e o que a gente estourou ainda lá no ensino médio, ensino fundamental, que aqui é uma operação matemática convencional de divisão, né? Então, aqui é onde a gente vai ter aqui, vamos ter o resto, que é o resultado zero, né? O número zero é o resto. Vamos ter aqui também, vamos lá, o resultado 5, que é o que a gente divide. Vamos ter o divisor, que é o número 2, e vamos ter o quem? O dividendo, que é o número 10. É por isso que é utilizado perdão, na administração financeira, esse termo aqui como dividendos. Então, o que é para ser dividido? E aqui é uma quantidade de pessoas que vão dividir este valor aqui, né? No caso, aqui está colocando duas pessoas, né? Aqui ele vai estar sempre calculando de uma forma bem precisa, 50% para cada. Mas na empresa nem sempre é com essa precisão. Pode ter apenas dois sócios, mas um tem o aporte de 70%, o outro tem de 30%, porque vai de acordo com o quanto cada um se predispôs a fazer o investimento no negócio. Vamos lá voltar ao exemplo anterior, que eram três sócios anteriormente, num valor de investimento de 100 mil reais. Vamos agora colocar ainda, permanecer no mesmo valor de 100 mil, mas só que com o valor de 70% de um e 30% para o outro. Professor, não estou conseguindo acompanhar a tua linha de raciocínio. Vamos lá para o Excel? Vamos para o Excel, para que eu possa aqui fazer uma exemplificação mais interessante, e daí vocês começarem a perceber isso, tá? Porque quando a gente está trabalhando no Excel, a linguagem fica melhor. Eu disse o quê?
um valor de 100 mil reais, não foi isso, turma? 100 mil reais do aporte financeiro inicial, acho que aqui está certo, vamos lá, deixa eu colocar esses valores monetários, 100 mil reais. Então, para 3 sócios, né, a quantidade de sócios, vou colocar aqui, sócios, e os sócios lá, vamos lá, o sócio A, vamos dizer aqui, João, vou colocar por nome mesmo, João, Cícero e Sebastião. 3 sócios. Só que nessa divisão aqui da sociedade, gente, cada um deu um aporte diferente, tá? Vamos dizer, João aqui incrementou 50 mil reais, né? João incrementou 50 mil reais. 50 mil. 1, 2, 3. Já Cícero incrementou aqui, ou seja, integralizou o valor de 30 mil reais, tá? E, por fim, Sebastião incrementou o valor de 20 mil reais. Então, no caso aqui, o João passa a ter 50% da empresa. O Cícero passa a ter 30% da empresa. E Sebastião passa a ter o quê? 20% da empresa. O que aqui totaliza 100% da empresa, né? Então, no caso, quando há um recebimento, vamos supor que houve um faturamento da empresa e nessa divisão líquida, na divisão líquida, né, dos resultados, houve lá 20 mil reais, ou seja, sobrou em caixa 20 mil reais. Né? Nesses 20 mil reais, aí vamos fazer os cálculos. Né? Nesses 20 mil reais, o quanto é que pertence a cada um? Para João, vai pertencer o quê? 50%. Então, eu pego esse valor e multiplico por quanto? Para saber aqui quanto que seria. Então, 10 mil pertence a João. E assim sucessivamente, né? Deixa eu só ajeitar aqui que é P3, só um instante. 6 mil. E, por fim, nós teríamos para o Sebastião um percentual de, só ajeitar aqui, de 4 mil reais. Tá? Então, esses são os valores correspondentes. É no momento que sobra dinheiro, sobrou dinheiro, eu tenho que pagar minhas contas, depois que eu pago todas as contas, sobrou aquela grana. Quanto é que pertence a cada um? Isso vai ser de acordo com o percentual que cada um possui na empresa. Aí foi quando eu trouxe um outro exemplo, né? Vamos lá supor, colocar esses mesmos valores aqui, tá? Só que agora o valor integrado é de 100 mil, mas agora só tem 2 sócios, tá? Só tem 2 sócios, que é o Joaquim e Maria, tá? Joaquim e Maria. Esses 2 sócios, turma, o que acontece? Vamos supor que Joaquim integralizou aqui 70 mil reais, tá? E Maria só 30 mil, ou seja, 70% pertence a Joaquim e 30% pertence a Maria. Logo, desse valor aqui, a gente muda totalmente, né? A gente teria o quê, ó? 14 mil, dos 20 mil sobrando, vamos assim dizer, 20 mil reais que sobrou lá na empresa. Então, 14 mil pertence a Joaquim e 6 mil, perdão, pertence a Maria, que representa 30% da sua participação na empresa. Então, voltando, essa questão da divisão para o mundo dos negócios, ela vai de acordo com o percentual que cada um possui. Não é tão preciso assim como numa divisão matemática, a qual a gente já está convencionado a estar abordando, a estar estudando desde lá do ensino fundamental, tá bom? Isso para ficar claro, para que a gente evite essas comparações. Ah, não, se eu dividir 10 por 2, tem que ser 50% para cada. Não funciona assim no mundo empresarial. É de acordo com os percentuais de cada um pertencer, tá bom? Então, na política de distribuição de lucro, turma, a gente vai ter o quê, ó? Nas sociedades limitadas, ou seja, nas empresas limitadas, tá? O que é empresas limitadas? É que possuem um quantitativo limitados de sócios, né, de proprietários. Então, pode ter sociedade de 3, sociedade de 5, sociedade de 10, sociedade de 8 pessoas participando daquela empresa. É limitada, ninguém entra mais ali, a não ser que seja vendida a parte da empresa, tá? Quando é uma sociedade anônima, aí tem uma porrada de gente lá dentro da empresa. Tem os sócios proprietários e tem os associados, que são os acionistas, né? Então, a lei não regula a questão da distribuição dos lucros. Para essas sociedades limitadas, que são as empresas que têm formatação a LTDA, tá? LTDA, que é limitada, isso daí a lei não regula a distribuição dos sócios, dos lucros, tá? Como assim, professor? Não há uma regulação. Por quê? Isso daqui é dentro do próprio estatuto da empresa, gente.
Essa diferenciação aqui, o que pertence a cada um, é dentro da própria estrutura da empresa. Não há interferência da lei. Isso daí é um regimento interno da empresa, é o contrato social da empresa. Quando bate-se o contrato social e existe esse contrato social, dizendo que João tem 50%, Cícero tem 30%, Sebastião tem 30%, 20%, isso vai ser permanecido. Agora, se lá na frente Cícero quer sair da sociedade e deixa à vontade para João ou Sebastião comprar a sua parte, que representa 30% da empresa, Sebastião pode dizer, eu compro. E João dizer, não tem interesse. Ou então o João dizer, eu compro, eu quero os 30%, ficar com 80%, detentor de 80% da empresa. Aí daí faz um novo contrato social, demonstrando que aqueles 30% agora pertence a João. Tá? Uma nova formatação. E daí continua a empresa ativa. Tá bom? Então, essa seria a diferença. Então, só estabelece que o contrato social da empresa, esse deverá o quê? Prever como se dará a participação, como se dará a participação de cada sócio no lucros, tá bom? Aí temos o quê? E nas perdas. Então, tem um Código Civil, que é o artigo 997, o inciso 7. 997, inciso 7. Aí, para quem está lá interessado em fazer a abertura da sua empresa, é interessante seguir as orientações que constam lá no Código Civil, nesse artigo 997, inciso 7, porque aí daí passa maiores orientações para que você construa realmente esse seu contrato social, tá? Como aqui a gente destaca, o contrato social, dentro que as partes envolvidas nesse contrato sejam benéficas para ambas as partes, que não seja algo favorável mais para um do que para outros. Tá? O interesse do contrato social é esse, que seja vantajoso para as partes envolvidas. Qual o percentual da distribuição do lucro? Então, a lei de sociedades anônimas, aí sim, lei de sociedades anônimas, aqui as empresas, no caso, SA, tá bom, gente? Determina que, no mínimo, 25% dos lucros, 25% dos lucros obtidos pela empresa sejam divididos entre os sócios e investidores, tá? Aí, ou seja, na empresa privada, particular, limitada, LTDA, quem determina essa diferenciação é a capitalização desse dinheiro. Volta lá ao exemplo que eu estava dando. Então, aqui numa empresa, tá? Vamos destacar aqui, ó, empresa limitada, ou seja, uma empresa LTDA, tá? Uma empresa limitada, gente, quem é que vai determinar? É o contrato social. É o contrato social que determina essa distribuição aqui, contrato social. Tá? É o contrato social da empresa que determina essa distribuição aqui, o que é mais vantajoso ou não para a empresa, nesse sentido, fazer essa repartição. Lembrando que essa divisão aqui, ela é concedida em cima do valor que cada um investiu. Tá? É importante sempre frisar isto. É em cima do investimento que cada um colocou na empresa, integralizou, se chama integralizar, fazer íntegro, fazer a construção da empresa. Quando a gente tem isso daqui, numa empresa limitada, vamos trazer aqui já para esse exemplo, né? Na empresa limitada, vamos aqui colocar ó, uma receita de R$ 1.000, tá? Vou antecipar que isso aqui a gente vai estar vendo na apresentação já já. R$ 1.000.000, uma empresa limitada. O que ela faz? Ela teve lá despesas de 105. Essas receitas ainda vai passar pela questão de retiradas das despesas operacionais, despesas fixas, enfim. Então, 150 mil, ou seja, o lucro bruto dela é de R$ 850 mil. Aí tem a carga tributária, 10%, 85 mil. Esses 10% aqui é a título de exemplo, tá, turma? Isso vai depender de cada empresa, de cada segmento, esses percentuais. Pode ser um pouco menor, um pouco maior, tá? Então, teríamos aí um lucro líquido de R$ 765 mil. Se a gente for entrar numa perspectiva da divisão aí, né, para os sócios, né, a gente tem que fazer o quê, ó? A divisão por sócios. Observe que esses R$ 765 mil que vai estar tendo aí, não é tudo para o sócio, não. Não é interessante ir já tudo para os sócios. Aí seria show de bola. Seria show de bola mesmo. É interessante que a empresa ela tenha uma reserva, tá? Que aí seria reserva de investimento, reserva de legal. O que é uma reserva de investimento? A empresa pode estar fazendo uma reserva mensal, anual, para direcionar o quê? Quando quiser fazer a compra de algum bem para a própria empresa, já ter esse dinheiro aqui resguardado, esse dinheiro lá guardadozinho. Aí quer comprar uma máquina nova, se for uma indústria, já vai ter esse. Não vai precisar ir lá aonde? No banco pedir dinheiro emprestado. Não precisa ir no banco pedir dinheiro emprestado, tá?
No banco, não precisa, que é o capital de terceiros, o CT. Não precisa recorrer a dinheiro de banco. Por quê? Já vai ter essa reserva aqui de investimento. Essa reserva de investimento, turma, é a empresa que determina quantos por cento desse valor do lucro líquido que sobrou que vai. Aqui eu coloquei 20%, assim como também uma reserva legal, 20%. Tá? Então, aí desse valor, teríamos a 300 e poucos mil reais, deixa eu ver aqui com precisão, 306 mil reais de reserva desse capital sobrando que a gente teria aí, tá? De 765 mil, a gente teria 306 mil reais. O que resta? 459 mil do sócio, para o sócio. Se a gente for considerar o exemplo ainda com 3 sócios, a distribuição de 50%, 30% e 20%, nós teríamos o quê? 229 mil para o primeiro sócio, que tem a integralização de 50%, 137.700 para o sócio que tem 30% da empresa e 91.800 para o sócio que tem 20% da empresa. Tá? Assim seria feita essa distribuição, tá bom? Então, em síntese, é essa parte aqui para a situação limitada. Já para uma empresa que é SA, ou então sociedade anônima, as empresas fazem o quê? Determinam, no mínimo, 25% dos lucros obtidos pela empresa sejam divididos entre o que? Os sócios. Aí vem lá os proprietários, os donos e os investidores. Investidores quem são? São os acionistas, tá? Vou tentar aqui escrever, lembrando que eu estou com o mouse. São os acionistas dessa empresa, ou seja, aqueles que compram ações da empresa. É o que possuem as ações, tá? Os investidores. Então, 25% é o mínimo, é o mínimo. Tá? Então, nenhuma empresa que é SA diz, não, eu só distribuo 20%. Não, não existe isso. Obriga a lei da sociedade anônima, que é regida pelo Conselho Monetário de Valores Mobiliários, a CVM. Então, ela exige que as empresas de sociedade anônima deem, no mínimo, 25% dos seus ganhos. Tá? Os seus ganhos líquidos, 25%. Aí vai ter empresa que pode colocar 30%, 35%, 32%. Qualquer valor a mais é permitido. Não é permitido qualquer valor a menos, abaixo de 25%. Tá? Então, se a empresa disser lá, eu dou 23%, dou 20%, dou 15%, isso não é permitido. Ok? Vamos lá, vamos continuar. Como é feito o lançamento de distribuição de lucro? As empresas não dependem da apuração. Aqui... perdão, as empresas não, que corta na realidade. As empresas dependem da apuração do resultado do exercício para realizar a distribuição. Então, ou seja, as empresas elas precisam ver no resultado da apuração, que é a DRE, para ver se houve lucro ou despesa, né? Ou houve prejuízo. Se houve lucratividade, ótimo, aí a gente vai fazer essa distribuição. Então, sempre que a empresa apresentar, vamos lá voltar para o Excel, sempre que a empresa mostrar no seu resultado lucratividade, ou seja, depois que eu paguei o que eu devo, né, minha parte operativa, aos meus fornecedores, paguei a parte da carga tributária e sobrou grana, aí eu faço a divisão. Onde que eu vejo isso? Na minha demonstração de resultado do exercício, DRE, demonstração de resultado do exercício. Daí, quando tem, aí eu faço essa distribuição lá, tá? Tanto na empresa de limitada, que tem um quantitativo pequeno de sócios, de proprietários, assim como também para empresas de sociedade anônima. Tá? Então, como calcular a distribuição do lucro? Vamos lá, defina as regras da distribuição de lucro no contrato social. Então, o contrato social, primeiro ponto, que é a quem pertence, né? Se é 50 para um, 30 para outro, 20 para outro, 60 para um, 40 para outro, 60 para um, 30 para outro e 10 para outro. Enfim, como é que vai ser essa distribuição? Vai depender, novamente, do que cada um integraliza de resultado. Aqui, gente, essa formatação, como eu estou trazendo como exemplo, ó, 100 mil, João Cícero, 3 sócios, tá? Poderia ter aqui uma situação diferente nessa integralização. Deixa eu só puxar esse de cá, tá? Poderia ter uma integração diferente, ó. Poderia ter João com 60 mil reais, Cícero com 30 e aqui 10 mil. Entrar com 10 mil, Sebastião. Então, nós teríamos o quê? 60%, teríamos 30% e aqui agora o quê? 10%. Então, isso vai depender muito, é o que cada um está disponível realmente para integralizar de grana. Tá? Poderíamos ter uma situação mais próxima, sim, poderíamos aqui ser 30%, o outro poxa, desculpa aí, ser 30 mil, 60, e aqui ser 40, tá? 40 mil.
Ou seja, coloca mais próximo. Então, teremos 40% da empresa e 30 e 30, tá? Então, isso vai depender, gente, do que cada um consegue integralizar. Não é obrigatório de uma sociedade ter obrigação, não, tem sempre que ter um que integraliza mais o valor do que outro. Não, aqui também pode ser o valor igual, 33 mil, e ficar 33% para cada um lá, e gerar lá em torno de praticamente pertencer o mesmo a empresa igualitária para todo mundo, né? Entendeu? Então, isso daí vai depender muito do que cada um possui de fato, tá bom? Para deixar bem claro. Então, conheça bem cada regime tributário antes de escolher. É uma outra situação. Você escolher a regime tributário a qual a tua empresa vai precisar ser vinculada. Porque, às vezes, isso aí foi o que a gente discutiu na aula, que esse Cícero até levantou, professor, como é que eu sei que eu estou pagando imposto de uma forma correta? Ela sai de uma situação de MEI, microempreendedor individual, para uma situação de microempresa, se eu não me engano. Aí está agora no Simples Nacional. O Simples Nacional ainda assim é uma situação tributária muito acolhedora, vamos assim dizer, por causa que ela permite que o pequeno empresário que está em fase de desenvolvimento e consolidação do seu negócio, permite que ele pague uma carga tributária ainda muito menor, e integraliza algumas tributações e faz com que ele pague ainda com uma forma muito acessível, tá? De acordo com o seu rendimento anual, o seu faturamento. Porque antes, por exemplo, no MEI, era até 60 mil reais permitido de faturamento no ano, ou seja, em torno de 5 mil reais por mês. E aumentou para 80 mil reais no ano. Então, quando você ultrapassa esse rendimento no ano de vendas de seus produtos e serviços, o que acontece? Obrigatoriamente, tu tem que ir para uma situação superior, não tem como. Você já está classificado numa situação de arrecadação a qual você não está mais arrecadando aquele valor, você está arrecadando muito mais, tá? Então, você tem que conhecer bem esse regime tributário onde você está dentro. E até porque, para ser adequado no regime tributário que é realmente específico na sua área de atuação, para não pagar imposto a mais, tá? Entenda as necessidades da sua empresa com base no apresentado no balanço patrimonial antes de distribuir valores. Então, ou seja, quando você entende essa necessidade da empresa, aí você começa a fazer as distribuições, tá? Por exemplo, nosso exemplo aqui, turma, eu coloquei a título de exemplo, que a empresa ela está fazendo uma reserva, tá? Reserva de investimento e reserva legal. Isso daí é o entender a empresa. Eu quero crescer, minha empresa está começando agora, eu quero fazer o meu crescimento. Eu vou trazer aqui outros valores para que a gente possa ver um valor. Vamos lá, supor que é uma empresa de menor porte, que está tendo lá o seu rendimento dentro de 100 mil reais, não 1 milhão, mas vamos lá, está tendo lá 100 mil reais de rendimento no ano. Acho que é esse valor aqui. Vamos lá. Pronto, 100 mil reais, tá bom? 100 mil reais. Eu vou diminuir aqui as despesas, claro, né? Vamos dizer aqui que de despesas no ano ela teve aí 35 mil reais. Você não vai dar aqui tudo louco. E de carga tributária, peraí, menos, perdão, 35 mil reais, tá? Aí, ou seja, olha só, uma empresa lá tem 3 sócios, normal, tal, vamos deixar a sociedade com 3 participantes, mas antes mesmo, lá no meu contrato social, que é onde eu coloco a distribuição desses resultados, tá? Os percentuais, os referidos percentuais, eu destaco isso. Eu tenho que colocar também o quê? Se eu vou ter reserva ou não, e o quanto vai ser desse percentual. Aqui eu vou permanecer com 20% para essas duas reservas. Então, de 58 mil reais que eu tive do apurado, né, vamos dizer mensal, vamos colocar aqui uma situação mensal, 58 mil reais, 20% vai para uma reserva de investimento e 20% vai para uma reserva legal. Aí, quando eu precisar fazer um investimento, compra de um novo maquinário, reestruturação da loja, a aquisição lá de um novo estabelecimento, formulação do novo prédio, enfim, o que for direcionado, isso daí eu faço com esse dinheiro aqui que eu estou de reserva, gente. Ali seria aquela poupança que muitos de nós ainda temos, que a gente já deixa aquele dinheiro guardadinho. E quando a gente precisa dessa grana, a gente não precisa ir aonde? Lá no sujeitinho chamado banco. Né? A gente não precisa ir no banco para pegar dinheiro emprestado, uma vez que a gente já tem esse dinheiro aqui que está de reserva. E o valor que sobra, né? Eu estou pegando o quê? Estou tirando 58 mil, estou tirando 2 vezes 11.700. Me resta o quê? 35.100 agora. Então, esses 35.100 eu faço a divisão lá com os sócios. Tá? Então, 50% do primeiro sócio, 17.550, 30% do segundo sócio, 10.530 e 20% dos sócios, de um dos sócios, 7.020, R$ 7.020, 7.020 reais.
tá? Totaliza os 35.100 igual a esse valorzinho de cá. Isso aí, lembrando, é uma empresa limitada. Olha aqui o destaque, tá? Empresa limitada, onde tem lá o contrato social com essas informações, tá bom? Entendido aqui? Já numa empresa de sociedade anônima, isso daqui é o pré-estabelecido, que é aqueles 20% que 25% que a gente estava falando. Daqui a pouco a gente vai estar aprofundando. Resiste de maneira certa o lucro da distribuição. Então, ou seja, é esse percentual. Cada um vai ter X valores, que é o registro certo. O primeiro sócio 17, o segundo sócio 10 e o terceiro sócio 7.000. Tá? Esse é o registro correto. É a forma de registrar de forma correta, melhor falando. Vamos cá, vamos continuar. Como é feito o cálculo da distribuição do lucro? Primeira coisa, a gente vai pegar aqui, ó, as receitas menos as despesas. Vamos ter quem? O lucro bruto. Foi o que a gente fez aqui, ó, logo no início. A gente pegou as receitas, o valor das receitas, e fizemos o quê? Retiramos as despesas. O que a gente obtém aqui como resultado? A gente obtém como resultado o lucro bruto. Depois do lucro bruto, olha, depois que a gente tem o lucro bruto, a gente vai tirar o que agora? A carga tributária. O lucro bruto que a gente fez? Retiramos os impostos, que aqui eu estou colocando 10% novamente e ressalto. É a título de exemplo. Podemos ter uma carga tributária maior ou uma carga tributária inferior a esses 10%, a título de exemplo, a depender da área que você atue no seu segmento de negócio. Tá? Aí teremos o quê? O lucro líquido. Tá? Ou seja, a gente chega aqui a esse valor aqui do lucro líquido. Essa seria a forma. Cálculo bem simples mesmo de ser feito. Então, para ficar mais claro, vamos utilizar um exemplo. Imagine que a sua empresa faturou no último ano R$ 1 milhão de gastos. De gastos chegaram a 150 mil, que foi no exemplo que a gente estava tratando aqui, que tinha na imagem aqui anterior. Né? A gente tinha aqui R$ 1 milhão. Deixa eu voltar lá. R$ 1 milhão. Coloquei certo? Não, coloquei 100 mil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. R$ 1 milhão. Ixi, Maria, acho que eu coloquei zero demais. R$ 1 milhão. E o gasto é o quê? R$ 150 mil. R$ 150 mil. Né? Aí a gente volta lá para aquele exemplo anterior, que é o que a gente vai estar acompanhando agora nos próximos slides, tá bom? Então, o que a gente vai ter aqui? 850 mil de lucro bruto. E foi esse valor que a gente encontrou realmente na nossa apresentação, aqui no Excel. 850 mil de lucro bruto. Tá? A gente pegou o quê? Naquela primeira forma, as receitas e subtraiu as despesas, igual ao lucro bruto, 850 mil. E agora o que a gente vai fazer? Usar a segunda fórmula. Eita Deus, está tudo aqui, troncho. A gente vai usar a segunda fórmula, que a gente vai descobrir agora o lucro líquido. A gente vai pegar os 850 mil do lucro bruto e vai tirar dele a carga tributária, que aqui está levando em consideração a título do exemplo 10%. Então, nós temos o quê? Olha, 85 mil de carga tributária, que é 10% do valor de 850 mil reais. Então, 85 mil reais de carga tributária que foi pago, tá? Então, aí temos 765 mil do lucro líquido, certo? Essa seria a nossa formulação. E aqui os valores, se a gente não fosse fazer nenhuma reserva para sócio nenhum, a gente teria esses percentuais. Se a gente trabalhasse diretamente com o valor de 765 mil reais do valor líquido e fomos distribuir diretamente já lá para os sócios, olha quanto é que ficaria. Como a gente colocou aqui que o contrato social tem a ressalva de fazer essas reservas, né, de 20% cada uma, esse valor de ser distribuído para o sócio vai cair de 765 mil para 459 mil reais. Tá bom? Essa aqui é a diferença. Mas se a gente fosse repartir isso daqui para o sócio mesmo, vamos lá, 765 mil vezes 50%, aí a gente teria aqui o valor que a gente controlar, ó, 382.500. Vamos lá no slide, 382.500, tá bom? A gente teria isso. Ou seja, a gente não vai trabalhar com reserva. Isso daí é uma opção também que cabe, e os sócios lá, qualquer situação. É o que está no contrato social. O que tiver no contrato social vai ter que ser cumprido, tá, gente? Aí onde está? Dá um exemplo. Então, esses 765 mil, considerando como empresa limitada, aí a gente tira aqui, por enquanto, os acionistas, porque os acionistas a gente traria para uma situação de empresa SA, tá? Então, esses 765 mil vai ser direcionado lá para os sócios e repartido de forma igual, a depender como os sócios estão distribuídos no contrato social, né? Os percentuais de cada um, tá bom?
e se não tiver nenhuma reserva legal. Aí a gente entra naqueles valores que foi na lâmina anterior, que são esses aqui. 382.500, 229.500 e R$ 153.000. Tá certo? Agora, sendo uma empresa SA, aí a gente vai ter o quê? Os acionistas e podemos ter também a inclusão da reserva legal, gente. Isso vai depender do contrato social, tá? Professor, por que a necessidade dessa reserva legal? Por que isso? Ó, vamos aqui adentrar agora na empresa SA, tá bom, gente? O que é a reserva legal? A reserva legal ela é importante ter, gente. Deixa eu aqui mudar a posição da minha câmera, tá? Da minha imagenzinha aqui. Então, por que é interessante ter essa reserva legal? Porque a empresa, vamos supor, uma Vale do Rio Doce, que é uma empresa SA, pública, mas é uma empresa SA. Quando teve os acidentes de Brumadinho, por exemplo, que foi o último, salvo me engano, Brumadinho, e essa reserva legal, ela pode ter ali essa reserva destinada à recuperação de mata ciliar, a vegetação local, a indenização das pessoas que foram afetadas pelo um acidente causado pela empresa, tá? Porque quando a gente tem aquela reserva, a gente não vai precisar mexer no bolso de ninguém, de nenhum sócio, para poder pagar. É como se fosse um seguro, um autosseguro, tá? Para que, a caso de emergências, a gente fizesse uso. Mas esse dinheiro também pode ser destinado para reserva, para investimento na empresa. Então, aqui a gente pode criar várias reservas. O intuito das reservas é interessante ser mexida para aquela finalidade, tá? Não adianta que eu estar criando várias reservas e estar usando ela para finalidades que não convém. Por exemplo, quando eu crio, deixa eu descer aqui agora, tá? Só a título de exemplo. Quando eu crio essas reservas, a gente vai passar por tudo isso aqui, já já. Quando eu crio essas reservas aqui, ó, para cá, uma empresa limitada, tá? Então, ó, reserva de investimentos. Então, quando eu trabalho reserva de investimento, é reserva voltada realmente para investir na empresa. Ou seja, compra de maquinário, por exemplo. Tá? Aí eu posso aqui colocar investimentos e destacar ainda investimento permanente. Permanentes. Travei aqui. Investimento permanentes. Então, compra de maquinário, frota, enfim, um prédio, um galpão. Aqui eu posso colocar reserva, por exemplo, destinar uma reserva para publicidade, ou marketing, por exemplo, marketing. Tá? Ou seja, eu não preciso estar pegando dinheiro, não, do bolso da empresa para poder estar fazendo investimento em marketing, não. Aí eu colocar, destinar os percentuais. Olha, a reserva de investimento da empresa vai ser o quê? 20% do lucro líquido. E a reserva de marketing vai ficar aqui a 8% do meu lucro líquido. Pronto, é isso aqui que eu vou estar destinando. Ou seja, o restante, que aí dá uma compressão de 28%, então, ou seja, 72%, se eu não estiver enganado aqui na minha conta rapidinho, 72% a gente vai estar destinando para os sócios da empresa. Professor, ainda não estou entendendo, não. Dá para trazer números? Dá, sim. Você sabe que aqui tudo é possível, tá? Vamos pegar aqui um cálculo, já está ali formatado, bonitinho. Vamos pegar nessa proposta, só vamos mudar aqui os valores. Novamente, me perdoe aqui, que estou na frente atrapalhando. Vamos pegar aqui essa estrutura, tá? Vamos pegar essa estrutura e vamos adequar agora aqui nesse nosso novo exemplo. Isso daqui é um item que não foi discutido, não foi trabalhado na aula ao vivo. Então, me veio agora essa ideia aqui de estar comentando esses detalhes aqui com vocês. Eu acho que é aqui. Pronto, é aqui mesmo. Então, vamos supor que a receita dessa empresa foi de R$ 100.000. R$ 100.000, tá? Opa, 10 mil não. 1, 2, 3. R$ 100.000. Vamos dizer que suas despesas fixas ficaram R$ 25.000. Opa, menos 25.000. Aqui é porque está com a formulação de lá de cima ainda. Não. Ah, tá. Não, eu coloquei 250. Perdão, gente. Eu vi aqui. 25. 1, 2, 3. Vocês não estão aqui para me alertar que eu estou errando, aí quando tem auxílio de vocês é mais rápido, né? 1, 2, não é igual, não. É menos 25.000. Pronto, agora vai.
Pronto, então, olha, de 100 mil reais arrecadado, vamos dizer, no mês, de 100 mil arrecadado, eu teria o quê? 25 mil de despesas, um exemplo, tá? Então, sobra lucro bruto 75 mil, com a carga tributária de 10%, 7.500, e eu tenho 67 mil de lucro líquido. Ou seja, esse valor de 7 mil, 700 pouco, eu vou estar colocando agora aqui, ó, igual a 600, deixa eu colocar logo o brasão, então, 67.500 reais, ó. Eu tenho que destacar isso aqui, ó, pronto, tá? Então, é para os sócios aqui, olha, reserva permanente, 20%. Estou dizendo que reserva permanente é 20%. Então, eu vou colocar o quê, ó? 20% de quê? Não, volta. 20% desse valor. Eita Deus. 20% desse resultado. Então, isso compreende quanto? A vezes, faltou vezes. Isso corresponde a quê? 13.500 eu colocar. E 8% daquele valorzinho lá vai compreender a quanto? Vamos lá. Igual 8%. Ó. 8% desse valor aqui. 5 mil. O que sobra? 28 mil. 28 mil menos igual, ó, 100% menos 28, eu vou ter quantos? 72%. Então, 72% compreende para os sócios. Ó. 72%. 72% é para os sócios. Tá? Vezes esse valorzinho aqui, ó. 48 mil reais. Aí, quando a gente coloca lá no valor de 48 mil reais, não são esses valores, tá, gente? Isso daqui é os valores antigos. Aqui, pronto. É isso aqui. Deixa eu ajustando. Pronto, isso aqui agora é o D92, na realidade. Só um instante. Agora vai, pronto. Então, olha, isso daqui tendo 3 sócios, 50% de um, 30% de outro, 20% de outro, teríamos esses valores para cada sócio, tá bom? Então, dentro das reservas, olha, quanto eu estou reservando para investimento, R$13.500. Olha o quanto eu estou reservando para marketing, 5.400. Gente, dependendo do pó da tua empresa, R$5.400 de marketing por mês é um valor que é considerável, tá? Por exemplo, o outdoor, você tem aí na cidade, a depender, R$700. R$700 para você colocar a sua imagem, é coisa de uma semana, são 7 dias. Para você ter a sua imagem exposta no outdoor, R$700. Se você colocar 10, é 7 mil. Isso fora a parte da impressão. Um exemplo. Uma chamada de rádio é mais cara. Uma chamada de TV é mais caro ainda. Nas divulgações em redes sociais, é muito mais em conta. Então, vai depender muito da sua agilidade. Panfleto ainda sai mais barato. Né? Panfletagem é mais comum e mais barato. Então, esse percentual daqui, turma, 8%, se você julgar que não é o necessário, que não é o suficiente, você pode aumentar, tá bom? Isso aí vai de acordo com as suas necessidades da sua empresa. A empresa é sua, você que vai determinar essas necessidades, tá bom? Vamos cá. Mas aí, quando a gente está numa empresa realmente que é voltada para a empresa lá, SA, a gente tem essa obrigação aí dos 25%, que aí é os sócios e acionistas, né? Mas a interação, gente, é a mesma com relação ao que a gente tem aqui, deixa eu salvar logo isso, que a gente tem da distribuição desses valores, tá? A gente vai pegar lá receitas, depois de que a gente pega as receitas, a gente vai fazer a subtração do valor, né, das despesas. Aqui, ó, receita lá de 100 mil, as despesas 150 mil, o lucro bruto, a gente fica 850 mil, impostos 85 mil, lucro líquido 765. Qual é a diferença? É que em cima desse valor eu vou estar trabalhando as reservas, né? Eu posso aqui só ter como reserva legal, e ponto. Uma reserva legal. E eu dizer que é 5% essa reserva, é a determinação da empresa. E 25% desse valor vai lá para os acionistas. Eu determinar, os acionistas vão receber só 25%. Não é os sócios como um todo, não. Todo mundo, dono, tudo. E ficar o restante para... Observe que eu estou aqui já tirando 25% com 30% da empresa. E os donos da empresa ficam com 70%, que é um total de 445 mil reais. Tá? Então, isso daí vai de acordo com a empresa. Aqui pode ser determinado também que acionistas e sócios desse montante
tem 765 mil, eles teriam aí 25%. E o restante, 70%, ser direcionado para essas reservas. Pode inverter? Pode, porque a empresa quer dar um ganho ainda maior. Entendeu? Então, isso pode ser feito? Sim, pode ser feito tranquilamente, gente. Pagar, remunerar melhor um pouco o grupo de pessoas. Não estou entendendo o teu exemplo, professor. Vamos trazer aqui. Deixa eu trazer um pouquinho essa situação de cá, desse exemplo. Tá? Não precisa memorizar os números, não. Opa, até aqui. Vai. E a gente descer. Aí observa só. Não, eu consigo colocar tudo. Vai. Layout também e tal. Deixa eu copiar tudo e colar. Para que vocês tenham um raciocínio perfeito aí. Então, dali, essa situação vai estar onde? No contrato social da empresa. Se vocês tiverem assim, o interesse, tem alguns aqui, parece que Sid Clay já se envolve de alguma forma, perdoe se eu errei o seu nome, tá? Já se envolve com essa questão de investimentos e tal. Então, se vocês têm interesse, vocês têm que ir lá no contrato social, que é o contrato social da empresa diz, tá? Porque aqui, ó, por exemplo, vou mudar, tá? Vou mudar agora. Observe esses valores aqui, R$ 545 mil, que aí já ia por sócios, os donos da empresa, e os acionistas só receberiam 181 mil. Mas a empresa pode dizer, não, a gente quer estar crescendo sempre, a gente está querendo crescer sempre. Então, eu vou estar reservando aqui 30%. Não vou ter essa reserva legal, não. Vou reservar 30% já de cara para os sócios e acionistas. 30%. Então, ou seja, retiraria isso daqui e colocaria aqui, ó. 30% sócios e acionistas. Tá? 30%. Isso aqui eu vou mudar. Isso daqui vai estar correspondendo agora a 30%, não mais a 5%. Ó. Vamos mudar aqui, ó. 30%. Ó, quanto vai? 229 mil. Aí eu teria o lucro líquido de 535, já mudou muito. Né? Isso aqui eu posso apagar. Esse seria o meu lucro líquido. Então, os sócios, eles vão estar recebendo, deixa eu só mudar aqui agora, esse valor. Oi? Quem é que está participando aqui, hein? Quem é que está aqui conosco? Tem alguém aqui conosco. Quem é? Dona Lidinense, tudo bem? A Lidinense entrou. Tomei um susto aqui quando eu vi a voz. Ai, Deus, essa foi boa. Então, olha, sócios e acionistas, eu vou colocar aqui, tá bom, gente? Por 535 mil, que susto, Lidinense. Barra acionistas. Acionistas. Acho que aquela pessoa ele está dando aula para outras pessoas, tal. Não, é aula gravada para vocês, Lindinês, daquela aula que eu não consegui gravar. E o valor restante, não, perdão, não é esse 535 mil, não. É os 229.500. A Lindinês entrou aqui, me tirou do foco. E aqui, em cima desse lucro legal, vai ser o quê? A nossa reserva, tá? Aqui a gente considerar a reserva, qual é a reserva de investimento? Olha a diferença, tá? Então, em cima desse valor, aí a gente teria o quê? Olha, 50% se for um sócio lá, né? Os acionistas e tal. A gente teria aqui 229 mil para ser repartido para esse grupo. Tá? E dentro desse montante, aí sim, olha, tantos pertencem aos donos e tantos pertencem a acionista. Fazer uma nova divisão aí. Porque os 229.500 não vai para todo mundo, não. Aí era arretado, né? Esses 229 mil vai ser repartido entre esses participantes ainda. Oi, quem entrou de novo? Teve alguém que entrou aí. Fala comigo. Deixa eu ver aqui quem entrou de novo. Foi a Lidinês? Lidinês, tudo bem? Boa tarde já. Lidinês, eu estou gravando aqui a aula que foi daquela da quarta-feira da semana passada e eu não consegui gravar, tá? Para deixar aqui disponível para vocês. Você entrou agora há pouco, eu tomei foi um susto quando vi tua voz. Mas se quiser ficar aí acompanhando, não há problema nenhum não, tá bom? Na gravação. Seja bem-vinda. Então, essa seria uma divisão que poderia também estar acontecendo. Lembrando, isso vai depender de lá da decisão da empresa na sua estrutura do contrato social, tá? Vamos lá aqui dar continuidade.
Ok, feito isso, aí vão ter valores. O que a gente vem a ter com relação à tomada de decisão, quando a gente tem esse dinheiro livre? Quando a gente tem esse dinheiro livre, a gente chama ele de playout, né? Que é a decisão que a gente toma em fazer com esse dinheiro, que é o chamado também de fluxo de caixa livre. Então, pode estar lá encontrando na questão com a terminologia de fluxo de caixa livre ou de playout, qualquer uma das nomenclaturas vai estar falando sobre fluxo de caixa livre, tá? Então, quando você tem esse fluxo de caixa livre, você vai ter que tomar decisões. Lembrando, a nossa disciplina é tomada de decisão, é saber o que fazer com os resultados apresentados. É o saber fazer com os resultados apresentados. Nessa perspectiva, a gente vai tomar o fluxo de caixa livre, o playout, o dinheiro está sobrando. O que a gente faz? Então, a gente pode tomar a decisão de reter. Quando a gente retém, a gente vai ter o quê? Em uma situação de reter esse investimento, esse dinheiro, né? Primeiro ponto, a gente pode reter ele. Quando a gente retém, a gente pode o quê? Investir em novos projetos. Ou seja, dinheiro sobrando, a gente investe em novos projetos, compra de novos maquinários para aumentar a produção, enfim, né? Aumentar as reservas, ou então aumentar, a gente deixa lá guardadinho, tá? Então, o que é que isso aqui está dizendo? É que a empresa, gente, ela, quando tem essa reserva aqui legal, ela vai ter, vou tomar a decisão o que fazer com esse dinheiro. Esse daqui, que é o danadinho lá do playout, né? Nisso daí, quando a gente vê essa perdão, essa reserva do dinheiro, a gente vai lá dizer, PK, esse dinheiro aqui que a gente está lá direcionando para o acionista, a gente vai pagar o acionista ou a gente vai reinvestir na empresa? E tem essa possibilidade também. E a gente não ter essa reserva aqui legal, mexida. Ou seja, eu tenho esse dinheiro aqui guardado, mas eu não quero mexer nele, não. Eu não quero mexer nele de jeito nenhum, eu quero deixar ele quietinho lá. Então, eu faço o quê? Eu faço um valor do acionista. Ou seja, eu coloco o acionista aqui para pagar esse além de investimento. É possível, professor? Sim. Basta você convencer os seus acionistas. Mas, olha, a gente não vai lhe pagar agora, e esse valor de 181 mil eu vou repassar novamente para fazer investimento. Claro que isso daí, para convencer o acionista, para não pegar essa grana aqui, esse montante, lembrando, os acionistas, cada um vai receber os seus percentuais correspondente a esse valor. Vai ter acionista lá com 10%, acionista com 2%, acionista com 20%, por aí diante, tá? Que cada um vai receber em cima do seu valor. Então, se esse montante é um montante significativo, aí você vai dizer, olha, eu quero investir aqui esse valor no meu ativo permanente, na compra de máquinas, tá? Para aumentar a minha produção. E daí você vai e fala, olha, acionista, é o seguinte, eu quando comprar essas máquinas, eu vou ter aí esse valor de 181 mil que eu estou pegando com vocês, e vocês estão reinvestindo na empresa, a perspectiva é de que esse valor ir para 350 mil reais. Então, ou seja, é um pouco quase o dobro, ou então 400 mil reais, aí é mais que o dobro. Aí você diz, pô, vale a pena reinvestir, vale a pena segurar mais um pouco, mas eu vou ganhar o dobro? Oxe, claro que vale, tá? Então, aí fica mais fácil do acionista aceitar essa proposta de você fazer o reinvestimento. A outra tomada de decisão, gente, o que é? É o desembolsar, ou seja, é o pagar os acionistas, que é essa situação que está aqui configurada, né? Eu paguei. Aqui houve o pagamento do acionista, é o desembolso. Então, quando a gente desembolsa, a gente pode o quê? Pagar os dividendos, que é aquele valor lá. Quando a gente diz que pagou dividendos, a gente está pagando os valores que vão ser divididos para os acionistas. E também, ou então, quando recomprar ações, é uma outra situação que a empresa também pode fazer. Tá? A empresa recomprar, volta. É daqui a pouco aí. A empresa pode tomar a decisão de recomprar as ações que emitiu. Quando ela recompra essas ações, ela está fazendo uma proteção na empresa. Tá? Ela está deixando a empresa ainda mais forte, por causa que ela volta a deter aquelas ações que ela comercializou um dia. Tá? Então, essa ela pode desembolsar. O desembolsar o que é? Comprar, é pagar. Aí, quando ela desembolsa, ela paga dividendos, paga aos seus acionistas, aos seus investidores, ou então ela paga comprando as ações que um dia ela comercializou. Então, tomar decisão ainda. A maneira como uma empresa utiliza o fluxo de caixa livre é chamada de playout. Então, ele vai pegar os dividendos distribuídos, né, e o lucro líquido do exercício. Os dividendos distribuídos, voltando, são o que os acionistas têm direito. Aí a observação aqui, ó, em destaque vermelho. Quanto maior o índice do playout, gente, menor será a proporção de recursos próprios utilizados pela empresa em sua atividade. O que isso quer dizer?
Quando a gente vai fazer aquele cálculo lá que ele nos ensinou, a gente vai ver que é dividendo distribuído, 181 mil, e o lucro líquido, 545 mil, dentro desse exemplo cá, tá? Então, os dividendos que eu distribuí foi o quê? De 181 mil. Qual é o meu lucro líquido, de fato? Meu lucro líquido lá é 545. Se eu for pensar nos sócios, tá? Só o valor dos sócios. Eu teria 33%. Isso daqui corresponde a 33 mil dia do... Não, 33 mil. Deixa eu mudar aqui. A linha, colocar para cá. Em vez de ser aqui, o G32, eu vou sobrar lá para os... volta tudo, volta tudo, volta tudo. Igual ao 30. Pronto. 25%. Então, em cima desse lucro líquido, dividendos distribuídos, eu tenho 25% que corresponde. Quanto mais esse percentual for elevado, isso representa o quê? Representa que eu estou deixando de investir na empresa, reinvestir. Tá? Aí a gente entra aqui 25% da empresa, como está aqui dentro do que é os acionistas. Né? Então, é interessante você convencer os seus acionistas a pegar esse valor que eles receberiam e reinvestir na empresa, porque vai ser bom para os negócios, vai trazer o quê? Maiores resultados e eles vão ganhar mais. Esse seria o argumento, certo? Para fazer esse dinheiro ser reinvestido, tá bom? Vamos cá. Vamos lá, tem aqui essa fórmula não vai ser utilizada, mas eu preciso fazer a apresentação dela, mas para vocês tomarem conhecimento, tá? Então, seria essa política de dividendos, isso daqui é voltado exclusivamente para remunerar lá os acionistas. Então, é o procedimento adotado pela empresa nas decisões de reter ou distribuir lucros, segundo o modelo de avaliação de preços das ações, então, é quando eu vou precificar lá a ação. Então, temos o P0, preço atual das ações, o D1, dividendo esperado no ano, durante o ano, o CAL, que é o custo de capital de ação ordinária, por isso que é o AL, ação ordinária, e o C, que é a taxa de crescimento esperada dos dividendos. Aí a gente tem essa formulação, não vou apresentar aqui nenhum exemplo com relação a ela, porque ela não vai ser um aprofundamento que a gente vai estar absorvendo em prova, tá bom? Mas na política de dividendos, isso sim importa o nosso conteúdo para nossas avaliações, é o aumento do dividendo. Então, quando ele aumenta o dividendo, ou seja, o que é aumentar o dividendo? Esse valor eu paguei 181 mil, daqui a pouco eu estou em 200 mil, daqui a pouco eu estou em 300 mil pagando. Claro que a empresa, no momento que eu pago isso daqui a mais para o acionista, é porque a empresa está crescendo. Olha só, vou fazer uma nova simulação. Ao invés de 1 milhão aqui, eu vou colocar 2 milhões. Vamos ver para quanto é que vai lá só acionista. Vou colocar 2 milhões. Vai para 395 mil reais só para acionista. Isso é fantástico, porque a empresa está ganhando mais, olha os sócios. Foi para 1 milhão e cacetada, só de ganho para os sócios. Então, isso é bom, mas é 300 e poucos mil para os acionistas. E os donos da empresa vai ficar de olho também nessa grande remuneração para os seus acionistas. Tá? Porque o que elas vão estar avisando? Esse dinheiro ele poderia estar reinvestindo na empresa. E quando você reinveste, o que você faz? Você tem aquele cofrinho lá, né? Vamos imaginar aquele porquinho que a gente tem tradicional em casa, né? A meninada ainda usa. Aí você tira aquele valor, um determinado valor de lá, e faz uma compra, e aquela compra deu um resultado, você devolve o valor que você retirou e devolve com um valor um pouco a mais naquele cofre. Vai fazer aquele cofrezinho, não vai aguentar mais. Você vai ter que comprar um outro cofre, outro, porque você está acumulando mais riqueza. E daí, esse acúmulo, você faz investimento novo no seu próprio negócio. Isso faz com que você aumente ainda mais a sua riqueza, tá? Essa seria a principal fundamentação, essa seria o principal finalidade para ajudar a empresa a se desenvolver cada vez mais, tá bom? Esse seria o principal propósito, tá? Vamos voltar aqui. Tá, pronto. Aí, quando a gente tem lá o aumento do dividendo, gente, desses recursos, a gente vai acontecer o quê? Vamos elevar o preço da ação. As ações que melhores remuneram, ou seja, que melhores dividem os seus resultados, elas ficam mais caras. É inevitável. Tá? Elas ficam mais valorizadas. E quando elas ficam mais valorizadas, vai sobrar o quê? Menos recursos para novos investimentos. Ou seja, a empresa vai ter menos recursos para investir. Compreenderam? Imagine que aqui, nessa simulação que eu fiz agora, que antes era, vamos supor aqui, ó, que de 395 mil, volta um pouquinho mais, perdão, de 181 mil reais, e ela foi lá para 300 e pouco. Então, observe, quando a gente substituiu aqui para 2 milhões de reais, ele foi para 395 mil reais, ou seja, é o dobro quase ali de recursos que... quase não, é o dobro de recursos que a gente está deixando de investir.
A gente poderia estar reinvestindo todo esse valor onde? Em máquinas, nosso ativo permanente, compra de aumento de frota, entenderam? Então, quanto mais eu redistribuo, essa é a desvantagem. Quanto mais eu redistribuo o dinheiro para os acionistas, não que seja errado, é a obrigação, tá? Porque se você pegou o dinheiro, você está repartindo seus ganhos, que é o correto, tá? Mas a empresa começa a pensar nisso, não, tá bom, aí começa a recomprar as ações, tá? Porque quando esses recursos começam, então ela vai reduzir a taxa de crescimento futuro. Porque a empresa ela vai precisar o quê? Ou emitir novas ações, ter novo grupo de pessoas comprando suas ações, ou então fazer com que esses acionistas existentes recondicionem esses ganhos aqui, eles não peguem de volta, eles não ganhem esse valor e direcionem aqui para os ativos permanentes. Tá? Isso daí faz com que evite o quê? A empresa ir buscar dinheiro no banco para fazer investimentos na sua empresa. Tá? Então, isso daí termina reduzindo esse crescimento futuro, e a empresa não quer que haja essa redução do crescimento futuro. Quando reduz esse crescimento futuro, vai reduzir o que? O preço da ação. Aí a empresa provoca o quê? Fazer uma redução do preço da ação. Porque ele começa a desvalorizar. Quando a empresa não consegue manter investimentos da empresa para mostrar seu crescimento, vai reduzir o preço da ação. Então, aqui tem que ter o quê? O equilíbrio. O equilíbrio entre o valor da ação e o quanto mais alto for, mais ela valorizada está, e quanto menor for, ela está desvalorizada. Isso vai impactar diretamente, porque se você aumenta o preço da ação, você está valorizando, você está trazendo, de qualquer forma, mais recursos para a empresa. Quando essas ações elas caem, você passa a ter menos recursos na empresa, tá bom? Aí, diminuição do dividendo. O que é a diminuição do dividendo, turma? É o quê? Se você reduzir o preço, você vai diminuir esse dividendo. Vamos lá, voltar aqui, olha. A empresa lá recebeu um faturamento, não conseguiu investir mais na empresa, e foi do último ano 2 milhões, mas a empresa caiu agora para 1 milhão. Caiu para 1 milhão. O que vai acontecer? Vai reduzir lá também os dividendos. Vou colocar até menos, viu? Vou colocar 500 mil reais. Olha só, 500 mil reais. Vou colocar aqui. 500 mil reais. Vou ter que mexer em muita coisa aqui, mas vou colocar. 500 mil reais. Vamos deixar as despesas iguais, os impostos e tal. Olha quanto reduziu para os acionistas. 74 mil reais, gente. Alguém que já um dia recebeu 181 mil, agora recebe 74 mil. É o que está acontecendo, que foi o tema da aula de ontem, que foi abordado lá por... Eita, me esqueci o teu nome, perdão. Daqui a pouco eu lembro. Que disse, as ações da Oi, é isso que coloca. Se a empresa não está investindo na empresa para crescer novamente, novas tecnologias, desenvolver, os preços das ações caem. Por quê? A receita, em cima da receita, ela não está tendo movimentação, não está entrando dinheiro, mais volume. Se não está entrando, os acionistas mesmo têm as suas ações desvalorizadas, começam a receber cada vez menos. Aí é interessante o quê? Voltar para os acionistas e dizer, vamos reinvestir, gente, aqui. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente recuperar a nossa empresa, tá? Vamos lá aqui. Pronto. Aí na política, a gente precisa o quê? Ter esse equilíbrio no preço da ação, né, na política de dividendos, e depois a gente entra no estado de política ótima de dividendos. Para garantir o quê, turma, com essa política ótima de dividendos? A gente quer garantir nada mais, nada menos do que o equilíbrio entre os dividendos correntes e o crescimento futuro, maximizando o preço das ações, tá? Quando a gente fala o crescimento futuro, a gente quer sair sim, de uma empresa de um ano que ela estava valendo 500 mil, aí a gente faz o investimento na empresa, a gente pode até aumentar essa reserva legal aqui. Olha, 5% não está dando não, vamos colocar aqui ó, 40%, porque aí não precisa nem mexer lá nos valores do acionista. Tá? Então, eu vou colocar aqui agora 40%. Ó. Olha a diferença. 40%. Tá? Então, ou seja, estou diminuindo, beleza. 500 mil, né? Vamos lá colocar 1 milhão de novo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ó, subi para 114 mil. Mas olha o que eu tenho aqui para só de reserva legal. Olha quanto eu tenho para reinvestir na empresa. Tá? Olha quanto eu tenho para reinvestir na empresa. Vamos lá, 2 milhões. Então passa a ser um reinvestimento automático e todos vão começar a ganhar cada vez mais, gente. Vamos lá. É isso aqui mesmo? É. Olha aqui, 2 milhões de reais. Então, olha, 660 mil. 666 mil reais só direcionado para reinvestimento, gente. Vou colocar aqui reserva de reinvestimento. De investimentos na empresa. Ou seja, todo mundo sai ganhando. É essa a intenção. É isso que você tem que montar já a estrutura e dizer como funcionam as regras. Quando as regras estão estabelecidas, quem estiver entrando vai se adaptar às regras.
Isso pode ser mudado? Pode, mas teria que ser um conselho deliberativo, votação, tal, é um processo mais longo, tá? Então, os objetivos da política de dividendos é maximizar a riqueza dos acionistas, proporcionar um financiamento adequado à empresa. Que financiamento é esse? Ó, maximizar a riqueza dos acionistas. Eu coloquei exemplo aqui de 500 mil reais, de 1 milhão e 2. Não foi aumentando? Então, está sendo atendido, está maximizando, está aumentando os rendimentos. O que é essa questão do financiamento adequado à empresa? Essa aqui, ó, reserva de investimentos. Você está proporcionando uma linha de financiamento vitalícia para a empresa se reinvestir, se remodelar, tá? Então, se você pretende comprar ações, observe se a empresa tem isso, de fazer esse reinvestimento nela mesma, tá bom? Nessas reservas. Então, a lei das SA exige a distribuição de pelo menos 25% do lucro líquido e a título de dividendos aos detentores de ações depois que realizados os seguintes ajustes do lucro líquido. Então, ou seja, as empresas SA, elas precisam, antes de fazer essa distribuição, gente, ela precisa fazer essas reservas, tá? Que seria o quê? Ó, reserva legal, reserva de para contingência e reserva de lucros a realizar. Deixa eu ver onde ela está aqui, ela está mais abaixo, na planilha. Ela tem isso aqui por obrigação, ela não pode sair disso aqui, não. Pronto, essa de cá, tá? Mesmo exemplo ainda, ó. R$ 1 milhão, despesas fixas, as despesas, R$ 150 mil, que seria aqui 15%, né? Depois, os impostos, 85 mil, reserva legal, 5%, já entra aqui, ó, 38.500 ou 250 reais. Aí depois, reserva para contingência, 72 mil, olha aqui. Reserva de lucros a realizar, 65 mil, olha aqui, 10%. Observe que vai estar tendo aí. Lembrando, esses percentuais correspondentes a cada reserva, turma, é de acordo com o que a empresa determina. Tá? A empresa determina. A lei exige o quê? Que 25% seja do lucro líquido, para ser o quê? De dividendos, entre os detentores das ações. 25%, essa é a obrigação. Então, ou seja, ó, em cima desse valor de 585 mil que sobrou, eu vou tirar os 25% que é relacionado aos acionistas. Aí é onde eu chego o valor de 147 mil reais. Isso é o que está na lei. É o que está na lei. E o restante, eu posso direcionar para cá, tá? Mas essas reservas legais, a empresa pode ter o entendimento e dizer, olha, 10% não está dando rendimento, não. Vamos aumentar aqui para 15%. Vai mudar tudo ali, ó. Aqui também, 15%. Vou aumentar. E esse aqui vai ser 10%. Vai ser 10% agora. Então, ó, olha só. Né? Então, os acionistas passaram a ter menor participação, os sócios também passaram a ter menor participação, mas a empresa, do seu lucro líquido inicial, que era R$ 765 mil, olha o quanto ela está detendo agora. Olha o quanto ela está detendo, tá? Ela está detendo aqui, gente, R$ 267 mil, 558, R$ 277.558,75. Desses 700 e pouco reais. Um total aqui que ela está detendo, deixa eu ver aqui, de 10, 25, 30, 40%. 40% ela está destinando para cá. E ela só está repartindo 60% para os seus sócios e acionistas, tá bom? Então, isso daí vai depender muito da estrutura de cada empresa, o que está regulamentado. Gente, aqui a gente finaliza nosso bate-papo. Espero que tenha sido bastante proveitoso. Tive que ir um pouquinho mais rápido, porque a intenção era, de fato, que a gente pudesse aqui ter o nosso bate-papo o mais rápido possível e que a gente pudesse deixar aqui registrada a nossa aula, tá? Fiquem todos com Deus e até a próxima.